acompanhando também a Santa Missa. Hoje, sexta-feira, sempre rezando pelas almas, né? A igreja, ela, que no santuário tem esse costume da sexta-feira. Em algumas comunidades paroquiais vocês vão ver a intenção principal às vezes na segunda-feira, que é um costume da igreja, né? A igreja, de um modo geral, reza na segunda. Aqui no santuário tem-se o costume na sexta-feira, depois à noite, o momento da Via Sacra. Para aqueles que estão acompanhando, né, seja participando aqui, ou seja assistindo aí pela internet as Santas Missas nessa semana, todas elas foram eu que estava celebrando. A gente vem falando do apóstolo Tiago, que ao longo de toda a semana vem nos deixando coisas bonitas para a nossa fé, vem nos ajudando, ele tem nos ajudado muito para sermos bons cristãos. Essa é a frase da semana: sermos bons cristãos. Eu acredito que todos nós queremos sermos bons cristãos, não é verdade? Todos nós. É fácil? Nem um pouquinho. Às vezes é muito difícil ser um bom cristão. Às vezes é muito difícil ser um bom católico. E às vezes é muito difícil ser um bom ser humano. E o apóstolo Tiago, ele veio durante toda a semana, e semana que vem ele continua, né? Estamos no capítulo 2, semana que vem entramos no capítulo 3. Ele vai estar nos ajudando para a gente cair na realidade e descobrirmos o quanto é importante crescermos enquanto pessoas humanas, enquanto cristãos e, é claro, entre nós enquanto católicos. Portanto, ontem falou sobre não fazer acepção de pessoas. Essa semana ele já nos lembrava que a religião, o religioso, se ele não refreia a sua língua, se ele não cuida da sua língua, a sua religião é vazia. E hoje a palavra vazia apareceu novamente no texto. Ele vai dizendo aqui que se a nossa fé não vem acompanhada pelas obras, sou apenas alguém um padre ou algum irmão, que apenas senta, vem e reza, mas não traduz a sua oração em prática, essa nossa reza, essa nossa fé é uma fé vazia. E Tiago, eu falo que Tiago, ele vai com tudo, né? Ele vai de sola, né? Ele vai de sola. Ele não faz rodeios. Ele diz bem assim, bem claro: olha, se você diz que tem fé, mas a tua fé não se traduz em obra, é uma fé vazia, não tem conteúdo, não vale nada, vamos dizer assim, né? É a mesma coisa que Paulo vai dizer em outra ocasião: se Cristo que morreu não ressuscitou, vã é a nossa fé. E se a nossa fé não está baseada nos ensinamentos do Cristo, não tentamos reproduzir aquilo que o Cristo fez, vã é a nossa fé, vazia é a nossa religião, vazia é a nossa oração. É como se fôssemos apenas papagaio, né? Reproduzindo algo, mas o coração está vazio. Padre, traduz ainda um pouco mais para nós, né? O que significa isso? Significa, e a gente vai ouvir nesse final de semana as dicas, né? Neste final de semana a gente vai ouvir as dicas de como que podemos preencher a nossa fé para que a nossa religião não seja vazia. E no final de semana a gente vai ouvir que várias coisinhas, entre elas, que para uma religião, uma fé não ser vazia, a gente tem que ser ao contrário do mundo. Tem que aprender a perdoar, tem que rezar por aqueles que nos perseguem, tem que rezar pelos nossos inimigos e assim por diante. Então a gente vai ouvir no final de semana, na liturgia do 7º domingo do tempo comum, dicas para que a gente possa preencher, encher o nosso vaso, encher a nossa vida, encher o nosso coração de nós que dizemos ter fé. Então Tiago, ele começa dizendo, né, ele vai seguindo aqui com as palavras, né? Nesta sexta-feira, né? Ontem ele falava, né, a fé seria então capaz de salvá-lo. Imagine que o irmão ou irmã não tenham que se vestir, falta comida para ele, e alguém diz que tem fé, mas não está nem aí se o outro está passando dificuldade, se o outro não tem o que vestir, não está nem aí, né? Trata mal o próximo, não está nem aí pela injustiça que o outro sofre, é egoísta, ou seja,
eu ficando bem, eu tendo saúde, o resto que se dane, né? Eu conseguindo o meu lugar, o resto que se dane. É engraçado, né? Ainda bem que agora está mais aí, né? Mas eu me recordo, é até engraçado falar isso, né? Mas eu me recordo até minha mãe uma vez. Olha para você ver como que às vezes a gente peca, né? Feio, né? A gente faz feio às vezes na nossa vida de fé, né? Até dentro do santuário aqui. Me recordo uma vez que a minha mãe falou que veio aqui. Acho que eu vim participar de uma missa. Eu não era padre aqui no santuário ainda, antes da pandemia, onde tinha todas as cadeiras soltas aí. Minha mãe conta que eu vi, ela falou bem assim: Padre do céu, Ivan do céu, né? Falou para mim. Acredita que eu quase que apanhei lá dentro do santuário? Eu falei, por quê, mãe? Isso porque minha mãe é idosa, né? Nossa, eu fui lá para sentar, chegou alguém e falou que essa cadeira é minha, e estava brigando por causa da cadeira. Quase que eu achei que eu ia apanhar se eu não desse a cadeira para aquela mulher. Então, olha que religião mais feia, né? Que coisa mais feia, dentro da própria igreja brigando por causa de uma cadeira para sentar. Ou seja, a religião é vazia, né? Eu vim buscar o meu milagre, mas eu não posso deixar o idoso nem sentar no meu lugar. Eu quero sentar aqui, porque senão eu não recebo o meu milagre. E não vai receber mesmo, né? Deus não abençoa egoísta desse jeito, né? Então, isso é só um exemplo, né? Isso é um exemplo, entre tantos, né? Entre tantos. Eu costumava falar da paróquia onde eu vim, né? Tudo antes da pandemia, né? Costumava falar muito, né? Cuidado, até aqui já falei em umas missas, nas missas Maria Passa na Frente, lá de Jaguaraíva, né? Hoje mesmo recebi o convite do padre para estar rezando lá em Ponta Grossa esse mês que vem. E daí eu dizia, né? Porque daí juntava muita gente também, aquela carraiada lá fora e tal, e na hora de ir embora, quando o teu padre dava a benção, eu dizia assim: cuidado, porque senão na hora de ir embora a gente perde a graça que recebeu durante a missa. Depois de rezar aqui 2, 3 horas de missa, acaba perdendo a graça. E já sai empurrando o outro, né? Atropelando o outro, quer sair primeiro, chega lá no carro, se alguém está na frente, já buzina, e às vezes até xinga, né? Manda até para o inferno e assim por diante, né? Às vezes até já briga lá fora na hora de ir embora, né? Até no santuário, né? O pessoal às vezes conta aqui de algumas coisas que acontecia nessa época de multidão, né? E ainda pode acontecer se a gente se descuidar da fé. Às vezes a gente acha que a reza é só aqui dentro e esquece de rezar lá fora. Daí briga com o irmão, né? Faz um monte de coisa errada. Ou seja, a gente reza da boca para fora, o coração está vazio. A religião se torna vazia, vai dizer São Tiago. A nossa fé se torna uma fé sem obras. A missa que aqui começou e terminou não tem continuidade lá fora. Tem uma frase que a gente sempre, uma frase antiga, né, que vocês já ouviram: a missa terminou, a missão começou. Vamos repetir junto? A missa terminou, a missão começou. Para dizer que a missa e lá fora é um prolongamento daquilo que nós vivemos aqui dentro. Então aqui a gente reza, ora, pede as bênçãos de Deus, agradece, o Senhor toca o nosso coração, restaura, cura, e lá fora a continuidade deve acontecer. E disse que o Evangelho de hoje, Marcos, que dentro da nossa história de fé, a gente tem que aprender a perder. Quem não aprende a perder, vai dizer o apóstolo hoje, ou melhor, né, o evangelista, o Cristo falando aqui, quem não aprende a perder, não serve para Cristo, não serve para, ainda está distante de ser um bom cristão, ainda está distante de ser um bom ser humano, ainda está distante de ser um bom católico. Porque aquele que se apega demais, diz o Evangelho hoje, às coisas, à própria vida, vai perdê-la. E aquele que perde a vida por causa de mim, diz o Senhor, por causa do Evangelho, então esse vai ganhar, esse ganha. Por isso que quando a gente escolhe o Cristo, a gente tem que fazer renúncia. A gente não faz essa oração: vamos renunciar a isso, vamos renunciar ao pecado, vamos renunciar a tantas situações. Vocês perceberam que, por exemplo, né, tem um casal aqui, 40 anos de casado, né? Para eles se casarem, Luiz e Regina, né? Isso, né? Regina. Para o seu Luiz casar com a Regina, ele renunciou todas as outras. Para a Regina casar com o seu Luiz, os dois se apaixonaram, mas é tudo um processo de renúncia. Ele fez a renúncia de todas as outras. Ou seja, a gente sempre perde algo para ganhar.
Perceberam? Na área da fé é isso também que acontece. Para ganhar o céu, a gente tem que perder, às vezes, coisas que para nós é importante. Parece que valeria até a pena lutar, mas se isso vai nos tirar do caminho do céu, é melhor perder aqui na terra do que perder a eternidade. E fica então essa última palavra, né? O que eu preciso perder aqui na terra para que eu possa mais facilmente entrar no céu? O que eu estou com medo de perder e que está me atrapalhando no caminho da eternidade? Vamos pensar? Pense, encontre uma resposta dentro de você. O que você tem medo de perder e que você às vezes até está grudado? Às vezes pode até ser uma situação de pecado, mas o que você tem medo de perder, de largar? E esse medo está impedindo você de caminhar para a eternidade, de salvar a tua vida. Termina a palavra dizendo: o que adianta o homem ganhar tantas coisas se perder a eternidade? O que adianta termos tanto, situações, posses, pessoas, se a gente perder a eternidade? Às vezes é preciso até perder pessoas, ou seja, renunciar a certas pessoas, deixá-las de lado, para que a gente possa seguir livre e feliz. A cada um cabe uma reflexão. O que eu preciso perder para ganhar? Aonde eu estou com medo de perder e por isso não estou ganhando? Quando falamos de vida eterna. Convido você a ficar em pé, por favor, ou até mesmo ajoelhado, se você quiser. Eu vou me ajoelhar aqui aos pés